Oi, Pedro. Oi, Laura. Preciso que você me ajude com o processo de cadastro de empresas. Teria como me ensinar a manusear o módulo correspondente? Claro que sim. Para acessá-lo, clique sobre o menu Cadastros, opção Empresas. Este módulo contém 7 abas, denominadas Dados Cadastrais, Enquadramento Anual, Filiais, Departamentos, Dados para Cálculo, Alterações Cadastrais e Dados para Integração. Excelente. Abordaremos cada uma delas. Correto? Correto. Vamos começar falando a respeito da primeira aba. Os primeiros campos correspondem aos dados da empresa. Há também aqueles que tratam das configurações da atividade, e os que permitirão realizar a identificação da qualificação da pessoa jurídica, plano de contas, responsável e contador. Certo. O preenchimento deve ser realizado campo a campo, não é mesmo? Pode ser. Mas há também a opção de clicar sobre o botão Importar dados CNPJ, que fará a importação automática dos dados, diretamente do site da Receita Federal. Ao escolher esta opção, pode ser que parte dos dados desta aba fiquem em branco. Exato. Portanto, basta preenchê-los automaticamente, caso seja necessário. Quando for preciso, insira o SEI, a inscrição estadual, a inscrição SUFRAMA, o cadastro de contribuinte imobiliário ou CCM, e a página da web. Neste caso, o preenchimento destas informações é variável, de acordo com as particularidades da empresa. Sim, é isso mesmo. Além disso, por meio do campo Situação, é possível indicar a situação da empresa como ativa, inativa, devolvida ou baixada. Em seguida, se for necessário, informe a data de início da atividade, a data de encerramento e o capital social, além do local, da data e do número de registro. Bacana. E quanto aos campos seguintes? Informe o CNAE primário, e caso haja uma empresa que apresente uma segunda atividade, clique sobre o campo CNAE secundário para adicioná-lo. Como faço para selecionar os CNAE? Clique sobre a lupa à frente do CNAE primário, e clique duplamente sobre a opção desejada. Depois, clique sobre o botão CNAE secundário e digite o código CNAE, ou clique sobre a lupa para encontrá-lo. Clique duplamente sobre o código desejado, e clique sobre o botão Incluir. Para concluir, clique em Finalizar. Quanto ao campo seguinte, posso inserir a natureza jurídica ou clicar sobre a lupa à frente para pesquisá-lo também. Exato. Faça o mesmo com os campos IRPJ e CSLL, nos quais deverão ser inseridos os códigos dos DAFs utilizados pela empresa. E agora identifique e selecione a qualificação da pessoa jurídica no campo seguinte. No campo Tipo de estabelecimento, deve ser informado se o cadastro se refere a uma empresa única, se ela é a principal, matriz, ou ainda se é uma filial. Muito bem. É muito importante realizar essa identificação para cada empresa cadastrada. No caso de não se referir a nenhuma dessas opções, selecione outros. Para finalizar, informe o plano de contas que será utilizado pela empresa em questão, e também o responsável e o contador dela. E se eu não souber os códigos, devo pesquisá-los por meio das lupas? Exatamente. Vamos abordar agora a aba Enquadramento Anual. No primeiro campo será possível visualizar o código e o nome da empresa em questão. Em seguida, no quadro Enquadramento Anual, insira o ano base e o tipo de enquadramento da empresa. E este próximo quadro deve ser preenchido em qual situação? Caso haja uma mudança no enquadramento no curso do ano em questão. Nesta situação, informe o mês em que houve a mudança, e insira o novo enquadramento. Entendi. Em seguida, basta clicar sobre o botão Incluir para adicionar as informações. E no botão Excluir, caso seja necessário realizar a exclusão de alguma delas. Sim, você está certa. No caso de alguma exclusão, clique duplamente sobre a linha na qual constam as informações a serem excluídas, e só depois clique em Excluir. Certo. Agora iremos para a aba Filiais? Sim. Ressalto que para que esta aba seja habilitada, antes é preciso selecionar a opção principal no campo Tipo de estabelecimento, da aba Dados Cadastrais. No primeiro campo são apresentados o código e o nome da empresa. Exato. A seguir, insira o código da empresa filial, clique na lupa à frente para pesquisá-lo, e clique duplamente sobre a opção desejada para selecioná-la. Quanto às duas opções seguintes, marque a primeira, se quiser que o sistema centralize na matriz a integração com escrita fiscal, referente a esta filial. E marque a segunda para que a mesma integração seja realizada com a folha de pagamento.
Assim como na aba anterior, basta clicar em incluir para realizar a inclusão, e para realizar a exclusão, devo clicar duplamente sobre a opção desejada, e depois sobre excluir. Isso mesmo. Quanto à próxima aba, é importante saber que a identificação de departamentos é especialmente útil para a situação de centro de custo. Como sabemos, os centros de custo facilitam o controle de gastos, auxiliando o gerenciamento das despesas por setor. Sendo assim, podemos criar estes departamentos e correlacioná-los aos centros de custo. Para isso, duas coisas são necessárias ao cadastrar o departamento. Ele precisa apresentar o mesmo CNPJ da empresa para a qual será vinculado, e junto à opção Tipo de Estabelecimento da aba Dados Cadastrais, deve ser selecionada a opção Outros. Portanto, faremos uma videoaula específica para o cadastro de departamentos. No quadro Empresa, é possível visualizar o código e o nome da empresa selecionada, cujo departamento em questão será vinculado. Sim. No campo seguinte, informe o código do departamento, ou clique sobre a lupa para pesquisá-lo. Assim que fizer a seleção, clique em Incluir. Passemos agora para a aba Dados para Cálculo. Assim como nas outras abas, é possível visualizar o código e o nome da empresa selecionada. Portanto, no quadro a seguir, selecione a atividade empresária exercida pela empresa em questão. Ok. Na sequência deve ser indicado qual será o regime de apuração. Certo? Certo. Porém, este campo só deverá ser utilizado para empresas enquadradas como lucro presumido, e que apresentem regime de PIS e COFINS cumulativo. No próximo quadro, que se refere à apuração de impostos CSLL e IRPJ. Na primeira opção de escolha, informe se quer ou não unificar e apenas efetuar a apuração de impostos na matriz. As opções dos campos seguintes são as mesmas. Bem observado. Informe tanto para a contribuição social, quanto para o IRPJ, se não serão calculados, ou se serão mensais, trimestrais, ou anuais. Clique sobre esta opção de fixar, para indicar a situação de deduções por incentivos fiscais. No último quadro, indique se o sistema deverá realizar, ou não, a distribuição de lucro aos sócios. Se sim, informe se ocorrerá de forma mensal, trimestral ou anual, além de inserir o percentual de lucro que será aplicado. E quanto a este último item, cuja opção de seleção não está habilitada? Caso você precise realizar a distribuição de lucros do exercício de forma manual, informe 0 no campo percentual de distribuição, para que o campo em questão seja habilitado. Lembrando que para esta situação, a distribuição ocorrerá no momento do encerramento do período. Entendi. Agora abordaremos a aba de alterações cadastrais, cujas informações serão incluídas de forma automática, conforme as alterações forem acontecendo junto ao plano de contas, perfil do SPED, cupom fiscal e número de registro. Porém, caso seja necessário realizar a inclusão manual de informações, selecione uma das opções do campo, e informe o mês da alteração e o conteúdo anterior. Para finalizar, basta clicar sobre o botão Incluir, e passamos assim para a última aba. Estou certa? Sim, você está certa. Marque a primeira opção caso queira que o sistema contabilidade crie automaticamente as contas de fornecedores e clientes na integração entre o fiscal e o contábil. Na sequência, marque o próximo campo para que a empresa em questão passe a utilizar lançamentos em centros de custos. Lembrando que os centros de custos dizem respeito àquelas contas utilizadas normalmente para o controle gerencial das empresas. Finalmente, para que o sistema passe a utilizar lançamentos por lote, esta opção deverá ser marcada. Exatamente. Esta opção é especialmente útil para clientes que possuem muita movimentação. Sendo assim, para facilitar a digitação do movimento, o contador pode criar um lote com o valor total dos pagamentos realizados no dia. Que bacana! Para concluir todo o processo de cadastro da empresa, basta clicar em gravar. Sim. E para realizar alguma exclusão que seja necessária, clique sobre o botão excluir. Caso necessite, você poderá emitir um relatório clicando sobre esta opção, ou iniciar o cadastro de uma nova empresa, clicando sobre o botão novo. Terminamos. Maravilha! Até a próxima videoaula. Até lá!